Oi, olha lá, a gente aqui agora com uma presença ilustre do Ian, que está lá em Nova York, olha só que orgulho. E a gente vai discutir muito sobre as aplicações que ele tem feito em ciência de dados. O Ian, ele é formado em ciência da computação aqui na USP, super nerd, manja muito das coisas que está fazendo. Teve a oportunidade de fazer o mestrado lá na Pace, que fica ali em Nova York, por isso que ele está lá. E terminou o mestrado, e a gente vai compartilhar um pouquinho sobre esse bate-papo, trocando ideias sobre ciência de dados. Ian, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. É um prazer participar. Agradeço imensamente sua presença, sua participação e toda essa figurinha aqui que a gente vai trocar. Ian, conta pra gente, assim, um pouquinho pra gente entender como que você começou a sua carreira de ciência de dados e como foi sua vida aqui no Brasil. Então, na verdade é um caminho bem engraçado. Eu comecei minha carreira na ciência da computação como desenvolvedor de aplicativos. E eu sempre achei que eu ia ser dev por muito tempo, até que eu fui selecionado para participar do Ciência Sem Fronteira. E aí, para quem não sabe, é um programa do governo federal que trazia estudantes para fazer intercâmbio com diversas universidades do mundo. E eu fui chamado para vir para a Pace University. E ao fim do período de 1 ano, eu consegui um estágio na IBM, no centro de pesquisa deles. E chegando lá, era o desenvolvimento de um robô bípede. E a gente tinha que trabalhar na inteligência artificial para fazer com que ele andasse. Genial. Só que quem controlava o robô era um iPad. E aí eu fui contratado pela minha habilidade de desenvolvimento mobile. Só que eu resolvi o problema em 1 semana. Realmente não tinha muito o que ser desenvolvido na parte do iPad. E aí o cientista principal me convidou, falou, pô, gostei do seu trabalho, se tiver interesse por inteligência artificial, você já está na equipe, já está contratado, então mão na massa. E aí eu comecei a trabalhar, a entender mais sobre inteligência artificial e eu me apaixonei pela área. Eu já peguei um problema desses bem cascudo para resolver logo de cara, e aí eu voltei para o Brasil, ao fim do intercâmbio, eu voltei para o Brasil e falei, eu quero continuar me especializando nessa área, e a partir daí eu consegui um emprego como estagiário numa empresa que faz análise jurídica. Então a gente desenvolvia vários robozinhos que entravam nos sites dos tribunais de justiça. Não sei se você sabe ou não, eles são bem diversificados, cada um tem uma interface, cada um tem uma forma de se conectar. E esses robozinhos automatizavam grande parte desse trabalho. E depois disso, quando eu me formei, eu fui para a BRQ, uma consultoria que atende principalmente os grandes bancos aqui do Brasil, ou aí do Brasil. E eu tive, enfim, várias experiências de trabalho bem interessantes. Acho que eu vou até contar um pouquinho de uma delas, se fizer sentido. O que você acha? Por favor, conta. Tá todo mundo ansioso para ouvir, né? Trabalhar com bancos, um dos nossos clientes, eu não posso citar o nome, mas é um dos grandes bancos do varejo, queria montar um sistema para recolher informações da Bolsa, porque eles tinham que fazer vários relatórios para os seus clientes, entre eles buscar quais são as atas das Assembleias Gerais. Em Assembleia Geral é definido quanto de lucro vai ser distribuído para os acionistas, se tem algum corte, qual foi a lucratividade. Tem várias informações muito importantes que os acionistas ou investidores gostam de saber. E um dos serviços prestados pelo banco era oferecer isso para os investidores que tinham conta lá. E usando, novamente, vários robozinhos para entrar no site da Bolsa, ler as atas das assembleias e, a partir daí, extrair as informações. Foi um trabalho bem complicado, porque processamento de linguagem natural não é algo trivial, tem várias dificuldades e cada uma das empresas tem uma linguagem própria, tem uma forma de apresentar os dados próprias, então não dá para fazer uma solução que encaixa todo mundo. Tem que ser flexível o suficiente para lidar com esses diferentes cenários, e foi uma experiência bem bacana. A prova de conceito foi um sucesso, assim, mas no fim eu acabei vindo para Nova York antes de se tornar um projeto. Muito bom. Então quer dizer que é o rei dos robôs, é isso?
A parte de coleta de dados ele é tão importante quanto o processamento e a análise, né? Hoje, especialmente com as grandes aplicações, com deep learning e tal, é muito importante você ter uma quantidade massiva de dados. Então, essa parte de mineração, de busca dos dados é muito importante. Ainda mais quando os dados eles não estão estruturados de uma forma tabular ou muitas vezes nem em JSON, né? Você vai encontrar linguagem que é totalmente fluida em termos de estrutura, ou então imagens, que eu vou contar um pouco mais à frente, alguns desafios que eu tive durante o meu mestrado. Então, sim, eu acho bastante importante, é uma área que eu gosto, criar esses robozinhos, eu acho bem interessante. Genial. Ian, no seu conceito, o que é um cientista de dados? Eu acho que cientista de dados, essa é uma ótima pergunta. O cientista de dados, ele tem que ter uma certa visão sobre o mundo analítica, mas também entender quais são os problemas do negócio. O cientista de dados, a função dele é olhar para um problema do negócio, entender como isso pode ser resolvido com os dados, buscar esses dados quando eles não existem, estruturar de uma forma a dar suporte à tomada de decisão. Então, para mim, esse é o fundamental de ser um cientista de dados. Perfeito. E hoje, como cientista de dados, você mesmo comentou que tem várias necessidades aí. Então, você falou de tópicos distintos. Qual deles você considera que é o mais importante? Qual deles, na sua visão, é o mais difícil? Bom, eu acho que ter um domínio forte da matemática e da estatística é muito importante. São ciências que fundamentalmente criam a teoria para dar suporte à tomada de decisão, à análise do dado, para garantir que existe consciência, que existe uma significância. Obviamente, a parte de tecnologia, que é muito o que eu tenho paixão de fazer. Então, a programação permite automatizar várias das tarefas, tornar o fluxo entre a recolhida dos dados e a tomada de decisão automático. Mas, para mim, uma das partes mais difíceis é ter que lidar com o negócio. Você entender qual que é o problema, e isso vai variar de domínio para domínio. Eu trabalhei com banco, trabalhei com imagens médicas. Em cada um dos domínios, você tem que entender, primeiro, qual que é o jargão do domínio, qual é a linguagem que é usada. Você tem que entender qual que é o conhecimento específico do domínio e como você apresenta a informação de forma a dar suporte à tomada de decisão. E eu acho que é difícil, não que eu gosto bastante disso, mas o fator humano é um fator de complicação. Existem tantas variáveis no comportamento humano, muito mais do que na análise de qualquer conjunto de dados. Nossa, concordo demais. E realmente é uma tarefa árdua aí. Eu já li tanto livro para saber lidar com pessoas que realmente eu concordo com você, que acho que é uma das etapas mais difíceis. E aí você ainda foi se relacionar com pessoas em outra língua, né? Você ainda teve um desafio maior. Sim. Eu vim para cá fazer o meu mestrado, né? Depois que eu terminei a graduação. Na verdade, enquanto eu ainda estava aqui pela primeira vez no Ciências Sem Fronteira, pouco antes de voltar para o Brasil, o diretor do departamento chegou para mim e falou: e aí, vi que você está bem engajado com a comunidade aqui, e eu fiz questão mesmo. Lá atrás já era um sonho sair do Brasil e estudar fora. Então eu aproveitei a oportunidade ao máximo, me envolvi com as comunidades, eu dei palestra, dei workshop, fiz muitas amizades aqui, e no fim o diretor de departamento chegou para mim e falou: pô, você tem um perfil que a gente gosta aqui, você é envolvido, engajado, você tem plano de fazer mestrado? Eu falei: tenho, né? Eu falei: então, assim que você terminar a sua graduação, você me manda um e-mail e a gente acerta todos os detalhes da bolsa e tal. Aí eu fiquei super feliz e tal, mas de lá se passaram 2 anos até eu me formar. E aí eu escrevi o e-mail, mas eu tava pensando: putz, será, né? E ele lembrava de mim, né? O Dr. Hill lembrava de mim e conseguiu a bolsa e acabei mudando para cá. Que orgulho! E aí, gente, ele acabou de terminar o mestrado, terminou no final do ano passado, e ele trabalhou com imagens, que não é algo trivial, né? Tem muita gente que não sabe nem como faz uma imagem virar um dado e como que faz análise em cima disso. Então, eu quero muito focar agora no nosso bate-papo, focar nisso.
em como foi esse seu mestrado, como é trabalhar com imagens, que eu acho que é uma experiência muito rica para a gente poder compartilhar. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é qual era o objetivo do trabalho que você desenvolveu no seu mestrado? Qual era a missão? Qual era a tarefa? Qual era o problema de negócio que você tinha? Então, basicamente... Oh, meu Deus! Quem é esse? Oi, essa é a Belina, minha gatinha. Olha que lindinha, galinha de assustada. Minha companheira, ela percebe quando eu estou fazendo reunião, ela sempre tem que aparecer, entendeu? Muito bem, ela sabe, ela é muito esperta. Então, qual que era o problema? Então, basicamente, o meu mestrado, o foco é fazer segmentação de imagens de ressonância magnética do joelho. Ok, um monte de coisa. Vamos simplificar um pouco isso. Não sei se você já fez alguma ressonância magnética alguma vez, mas é uma forma de tirar uma imagem e visualizar o que está por dentro do seu corpo. Uma das utilizações é no diagnóstico de osteoartrose, que é uma doença no qual a cartilagem do joelho vai se desgastando e ela causa, muita dor. E é uma doença crônica. Então, quando você consegue diagnosticar de forma eficiente, ainda não existe cura, mas existe formas de fazer a vida do paciente a qualidade de vida ser muito melhor. Então, eu trabalhei nesse projeto para tentar segmentar, então definir qual que é a área da cartilagem para que o médico possa olhar e imediatamente reconhecer onde está a cartilagem, se ela está desgastada ou não e se isso significa um quadro clínico. Muito legal. Então, quer dizer que você teve que lidar com imagens de fotografias de joelhos para dizer se estava com esse desafio aí da dor que o paciente sente, todo o desgaste da cartilagem ou não? Sim, na verdade, o meu modelo ele não diz se a pessoa tem ou não a doença. Ela é uma segmentação. Então, ela vai olhar para a imagem e falar, ok, esses são os pixels, essas são a região da imagem que corresponde à cartilagem. Isso porque a tomada de decisão médica, e aí entramos no conceito do conhecimento de domínio, o profissional ele é muito relevante, né? Até para tomar a decisão final, como envolve vida de outras pessoas ou bem-estar de outras pessoas, é importante ter um profissional da saúde que vai olhar para essas imagens. Então, o que eu gosto de dizer é que eu faço o suporte para a decisão. Eu não vou dar a decisão isso ou isso, mas eu vou mostrar os dados para que o profissional da saúde olhe para as imagens e aí sim, com o suporte dos dados, tome a decisão se é ou não uma doença. Então, o que você fez foi calcular distâncias para verificar se a determinada imagem nova é mais semelhante a um joelho doente ou um joelho não doente. Na verdade, eu usei essa técnica, mas para calcular a acurácia do meu modelo. Eu criei um modelo de Deep Learning, então ele basicamente recebia as imagens. Na verdade, são alguns passos. Deixa eu voltar um pouquinho até para a sua questão da imagem. A imagem de ressonância magnética ela é muito especial, porque ela não é bidimensional, ela é tridimensional. Você tem várias camadas e cada camada tem ali a diferença de alguns centímetros de um para outro no corte do joelho. Então, para cada uma dessas camadas é como se fossem várias imagens. Então, a forma que eu trabalho com isso eu carrego essas imagens em uma matriz tridimensional e aí eu pego a dimensão, uma das dimensões, e essa vai ser geralmente o Z, e essa vai para cada uma dessas imagens, esse vai ser o delimitador das minhas imagens. Então, eu vou, ao invés de ter um cubo, eu vou cortar ele em várias fatias e trabalhar com essas imagens. A partir daí, eu vou treinar um modelo de Deep Learning, né, de aprendizado profundo, e ele vai me devolver qual que é a região predita, né, qual que é a região que o modelo acha que é a cartilagem. E a partir daí, eu pego essa área e comparo com a região que é esperada. Então, eu vou ver a similaridade entre as duas regiões. Isso vai me dar um número que chama DICE, ou DICE Score. E esse número vai me dizer se o meu modelo é bom ou se ele é ruim. Se o modelo, durante o treinamento, eu vou usando esse feedback para ir melhorando e treinando a cada vez e até que o modelo tenha um score apropriado.
Tá, e aí agora eu sou uma curiosa eterna e é óbvio que eu vou te fazer perguntas mais técnicas para entender o que você fez ali dentro. Quando você falou que pegou as imagens e transformou numa matriz, qual foi o racional que utilizou para fazer isso? Porque uma imagem, ela tem os seus pixels, e ainda você falou que tem o desafio de ser tridimensional, ou seja, eram várias imagens para uma mesma situação. Olhando se fosse uma só, então para a gente simplificar, como se fosse só uma foto realmente do meu joelho. Como é que eu faço para isso entrar dentro de um algoritmo? Porque o algoritmo ele trabalha com uma tabela que é estruturada de X e Y. Como é que eu faço para pegar algo que não tem uma estrutura como uma imagem e transformar nessa estrutura do X e Y? Então, quando você olha por trás, né, o que é uma imagem? Ela é uma representação visual de coisas, mas ela é uma representação visual. Só que para o computador, ela tá assim, por trás dos panos, ela é como se fosse uma tabela com X e Y, em que cada pixel tem um valor ou 3 valores. Um valor se a imagem for em escala de cinza, ou 3 valores se ela for RGB. Eu trabalhei principalmente com imagens em preto e branco, então ela tinha, para cada um dos pixels, eu tinha só um valor, mas existem também imagens coloridas. E aí, para cada um dos pixels, você vai ter 3 valores, do vermelho, o do verde e do azul, famoso RGB, e eles vão ser combinados para definir qual é a cor final que vai ser mostrada no seu monitor. Quando eu carrego essas imagens na memória, elas vêm numa forma tabular e aí fica fácil jogar para frente no algoritmo. É claro que parece simples, mas tem vários detalhes. A questão de processamento de imagem, às vezes algumas imagens vão estar com uma distribuição de iluminação ou de cor que diminui o contraste. Então existem várias técnicas para você aumentar o contraste da imagem ou deixar ela dentro de uma distribuição normal, que vai ser importante para o modelo conseguir aprender melhor em cima dos dados. Então existem uma série de fatores ou de técnicas que você pode aplicar durante o pré-processamento para melhorar o resultado que o seu modelo vai obter. Então, olha lá, você está me dizendo que você vai pegar como se fosse uma tabela, essa imagem que eu estou vendo. Então, ela é um quadrado, eu estou um retângulo aqui no caso. E eu tenho aqui, então, cada pixel daquela minha imagem, uma frequência de cor, porque uma imagem realmente nada mais é do que uma demonstração de cores. E baseado nisso é que vira uma estrutura de tabela mesmo e que você vai levar lá para o seu algoritmo transformar. E no momento em que você falou isso, você ainda colocou um ponto que é super importante, que eu acho que é um desafio bem grande quando fala de imagem, que é a iluminação. Porque se é uma frequência de cor, as cores mudam conforme a tonalidade da iluminação que tem ali, logo o computador poderia ver coisas diferentes. E aí o que você está me dizendo é que você aplica os famosos filtros e fica mudando aquilo ali para exatamente dar a capacidade da máquina entender que aquilo pode ser feito de algumas formas e que é o mesmo objeto, é a mesma coisa do que estamos falando. E aí você me disse que você colocou todas essas imagens que você coletou aí para o estudo e deixou o algoritmo ali que você comentou sobre o Deep Learning detectar a região de onde era a cartilagem. Como que um algoritmo entende qual é a região da cartilagem? Como que ele fez isso? Então, funciona assim. Eu tenho a imagem original e eu tenho uma máscara, que é basicamente uma imagem toda preta, em que só os pixels da cartilagem são brancos. Então você pode imaginar como se fosse um contorno em preto e branco da cartilagem. Então, o objetivo do algoritmo é partir dessa imagem em tons de cinza, mas que poderia ser colorida, aqui tanto faz, porque você vai ter 1 ou 3 valores na sua matriz, e aí você vai combinar, o modelo vai combinar esses números de forma a gerar a máscara. Então, usando uma série de operações, eu usei basicamente redes convolucionais, então multiplicações e somas, e a partir daí, se isso passa de um certo limiar, de um certo threshold, isso vai ativar a camada de neurônio posterior. Então, por que Deep Learning? Por que profundo? Porque existem várias camadas de neurônios interconectadas e cada uma vai passar para frente ou não, dependendo da sua ativação. Então, o que o modelo vai aprendendo são os diferentes pesos de cada neurônio e cada um desses neurônios vai basicamente multiplicar esse peso, que é o que você quer treinar, pelo valor da intensidade do pixel, então a quantidade ou a cor que está lá ou a intensidade da iluminação, se é preto ou se é branco.
e a partir daí ele vai, se o resultado for acima de um limiar, ele vai ativar o neurônio seguinte. E a partir daí, fazendo todas essas ativações, você vai chegar nessa máscara que idealmente vai ser muito similar à sua máscara original. Se ele não for, você vai ter o que é chamado de backpropagation. Então, você vai ajustando os pesos dos neurônios de trás para frente para aproximar o resultado daquilo que é o esperado. Então, quer dizer, existe uma máscara, né? Eu gosto muito de perguntar a fundo para as pessoas verem que não tem mágica. Não é que eu joguei lá e o bagulho descobriu qual era a camada. Eu ensinei isso para ele de uma forma indireta. E ele foi, sim, fazendo as contas, que nem o Ian colocou, e conseguiu chegar naquela definição daquela área. E depois que você fez essa marcação, então, é que aí você começou a usar o DICE, que você comentou, para mensurar aquela qualidade do ajuste, de dizer se estava perto de ter um problema ou não, certo? Exato. Muito bem. Então, eu ia te perguntar agora qual foi a métrica, mas você já explicou sobre ela, então já temos ali aquela mensuração. E aí, quando a gente fala de imagem, eu vejo um lado muito positivo, porque quando a gente está falando de problemas de negócio, que nem você comentou, e a gente vai pegar uma base de dados real e que está explicando e falando sobre comportamento humano, tem o grande desafio de dados com problema. E problema quer dizer o quê? Falta de coleta, ou então informações equivocadas, mentira do ser humano, bipolaridade do ser humano, que é um bicho estranho, né? E aí, na hora que a gente vai modelar essas coisas, isso atrapalha. E a gente tem que ter uma estratégia analítica muito bem para saber fazer o tratamento de dados. Quando a gente vai para a imagem, uma vez que você desenhou aqui para todo mundo de que é como se fosse uma tabela e cada pedacinho daquela imagem, na verdade, é um conjunto de números que me diz a frequência de cores, eu percebo que o nosso desafio diminuiu, porque eu não vou ter que fazer um super tratamento de dados, porque eu não tenho os desafios da vida do ser humano, que é um bicho estranho. A imagem, graças a Deus, não é tão estranha. É um negócio que está ali, é um fato. Quais são, quando você está falando de imagem, você vai fazer um modelo disso, esse tipo de preocupação de dados faltantes, de informações que estão equivocadas, não é um desafio que acontece em imagem. Quais são os desafios para o tratamento de dados quando a gente está falando de imagem? Olha, tem alguns desafios, tem alguns que são muito específicos da área médica. É muito difícil obter imagens médicas, porque isso requer autorização em geral do paciente, tem algumas bases de dados públicas, alguns benchmarks, mas que eles têm uma quantidade de dados que é limitada. E principalmente para aplicações em Deep Learning, você precisa de quantidades massivas de dados. Então, existem diversas técnicas para você gerar novos dados a partir das imagens existentes. Então, você pode rotacionar um pouco a sua imagem, você pode dar um zoom, ou você pode diminuir o zoom, você pode ligeiramente alterar as cores. Isso acaba ajudando o seu modelo a ser mais flexível, porque se você pensar um objeto que é vermelho, mas você joga uma luz azul, ele vai ficar arroxeado, mas ainda é o mesmo objeto vermelho. Então, aplicando esses diversos filtros, você vai ensinando o seu modelo a ser mais flexível, além de ter uma quantidade maior de dados para o seu treinamento. Genial, tá vendo aí, gente, que o importante é ser criativo. Reparem que toda essa parte do algoritmo do Deep Learning, para eu conseguir dar essa capacidade da máquina entender um padrão, eu tinha que dar muita informação. E aí, vejam bem o que o Ian disse, ele falou, na área médica é difícil ter dado, porque eu preciso de autorização do Deus e o mundo. Então, eu posso pegar aqueles poucos que eu consegui e fazer ele virar muitos como? Dando porrada neles. Eu mudo a cor, eu viro, eu troco de um lado para o outro, exatamente para eu dar a capacidade da máquina entender que é a mesma coisa em formas distintas. Então, quer dizer, aí você consegue treinar melhor seu algoritmo, certo? Sim, e para cada imagem eu tendo a gerar pelo menos 8 imagens, né, aplicando diferentes transformações. Isso que você falou de criatividade, tem um caso bem interessante que eu enfrentei no meu mestrado, que não sei se você consegue visualizar, mas a cartilagem do seu joelho, ela é uma membrana muito fina. Se você comparar, por exemplo, com o osso, que é a estrutura relativamente simples de segmentar, ou mesmo as estruturas musculares, a cartilagem ela é um pequeno tecido que fica em volta do seu joelho, do osso do joelho, né? Da patela e da tíbia. E para isso, para segmentar essa imagem, o que
qual o problema que eu enfrento? O computador tende a ignorar estruturas muito finas, porque como na região tem só poucos pixels ativos, por assim dizer, a minha máscara ela tem alguns poucos pixels de diâmetro, o computador acaba fazendo a média e ele ignora aquela região. Então, no começo eu estava tendo muita dificuldade, meu modelo não estava prevendo nada. Eu falei, mano, e agora? E aí eu tive essa ideia, na verdade eu não... Assim, o trabalho de pesquisa ele é muito buscar o que as outras pessoas estão fazendo e combinar. Então, eu busquei duas ideias interessantes e aí eu juntei essas duas para ter um bom resultado. Uma delas era que, na verdade, eu não ia tentar mais achar cartilagem. Esquece a cartilagem. Eu ia tentar achar duas coisas. Eu ia tentar achar o osso do joelho, que é uma estrutura fácil de encontrar. E eu ia tentar... Então, em um dos meus conjuntos de dados, eu ia ter a máscara do joelho, e no outro eu ia ter a máscara do joelho mais a cartilagem. Então, essas são estruturas maiores que o modelo consegue mais facilmente achar. Então, eu treinei dois modelos, um para o joelho mais a cartilagem, e aí eu obtive duas máscaras. E eu subtraí uma máscara da outra. E aí você tem joelho mais cartilagem menos joelho, isso igual cartilagem. Ai, que gêniozinho, gente! Isso é o quê? Porque você tem domínio da técnica e consegue ser criativo. E aí, eu quero, então, fechar o nosso bate-papo, que eu acho que foi muito rico, porque você contribuiu com várias informações super relevantes para quem tem vontade de trabalhar com imagem dentro de ciência de dados, mostrando a relevância do quão é importante entender a técnica. Porque se você não entender, se você não teria essa capacidade de ser criativo, de fazer essa combinação aí que foi genial. E eu queria... Qual é a dica que você dá para quem está querendo entrar, por exemplo, para essa parte de imagens? O que é relevante? O que é importante se saber? E qual é a dica que você daria para essa pessoa? Eu tenho algumas dicas, na verdade. Uma delas vai com calma. Assim, o mundo da ciência de dados, o mundo da inteligência artificial cresceu muito nos últimos anos. Uma quantidade enorme de algoritmos, de modelos, de formas de avaliação surgiram. E se você tentar abraçar o mundo, pode ser que você fique sobrecarregado. Então, pega um assunto e fala, não, vou entender um pouquinho mais desse assunto. E aí você vai estudando e vai aplicando. Eu gosto muito da abordagem mão na massa. Eu, como programador, já vou lá, crio um modelozinho, mesmo sem entender muito o que está por trás. Para mim, ajuda ver o modelo funcionando e aí depois olhar para a teoria. Mas eu sei que isso é diferente para cada um. Então, busque entender como que funciona melhor para você. Você gosta de entender toda a teoria primeiro e aí aplicar? Então, esse é um caminho bom para você. Outra coisa ciência de dados é cíclico. Você vai aprimorando o modelo, nunca você vai chegar e falar, essa é a solução. Eu sei, eu tenho já alguns bons anos de experiência na área. Nunca aconteceu comigo de eu chegar ao problema, propor um modelo e ser a primeira solução de cara. Não acontece. Já aconteceu com você, Dri? Sempre tem que brincar com vários, né? E saber escolher e definir bem o que é o melhor, né? Exato. Então, esse modelo de... você tem que ter primeiro um baseline, né? Com o que eu estou comparando? O meu modelo precisa ser melhor do que algo. Então, o que é esse algo? Depois... Uma vez que eu fiz um modelo melhor que esse algo, como é que eu melhoro esse modelo para ele ser melhor que o modelo anterior? E para isso, a métrica é muito importante. Você saber analisar qual métrica é relevante para o problema que você está resolvendo. Então, não subestime o caráter humano da ciência de dados. É uma parte muito interessante, difícil, assim, pessoalmente difícil, mas para mim eu acho fascinante. Então, acho que essas são mais ou menos as dicas que eu tenho para dar. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com esses comentários. Uma coisa muito curiosa do Ian é que a gente se conheceu pelo LinkedIn e ele veio me abordar e, muito engraçadamente, a primeira mensagem que ele me mandou foi falando que ele faz mágica. Se um dia eu quisesse aprender mágica, ele me ensinaria. Só que eu queria contar outra coisa também muito curiosa do Ian, é que além de mágica, ele também faz hipnose. Então é um cara que eu acho que no momento em que ele precisou estudar o ser humano,
ele viu que ele ia ter que ir por caminhos para ser sexy na hora de passar essa mensagem, na hora de vender a ideia de um projeto. Então, reparem que, por mais nerd que a gente seja e por mais estudioso, a gente tem sempre que se relacionar com humanos. E para se relacionar com humanos, a gente vai ter que buscar caminhos. E os caminhos que o Ian escolheu eu achei super curiosos e são muito da parte do entretenimento, porque faz com que a pessoa se engaje com ele. Então, isso que eu acho que é bem interessante. Ian, muitíssimo obrigado. Eu acho que todas as dicas que você deu são super ricas, super válidas. Cada um realmente tem que se identificar, encontrar o que é mais válido e mais faz sentido para ele, porque como a gente já estudou humano, sabe que cada um pensa de um jeito e é graças a isso que existem os algoritmos, porque tem variabilidade. Logo, a gente pode treinar alguma coisa para aprender essa variabilidade. E eu estou encantada. Muitíssimo obrigada e eu agradeço muito pelo seu tempo. Tá em Nova York, distante, mas dedicou aí o espaço para compartilhar com o pessoal aqui. Muito obrigada e agradeço infinitamente. Imagina, um abração. Fico feliz que vocês tenham gostado. Espero que o conteúdo aí seja interessante. Espero não, é interessante, né, pô? E, obrigado por chamar para essa entrevista. É um prazer também ser entrevistado por você. Obrigada. Gente, eu vou deixar o link dele aqui no LinkedIn para vocês adicionarem ele. Quem quiser bater um papo, ele é muito aberto, então troquem figurinhas, aproveitem a oportunidade. De novo, muito obrigada e continuem seguindo aí no canal. Semana que vem tem mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Entrar no Google no GitHub é muito fácil, achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a SN.Rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis, para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?